A Quaresma não é um peso que a Igreja coloca nos nossos ombros, mas um retiro que a alma pede para não esquecer quem ela é. Imagine-se agora, deixando para trás o barulho da cidade, as notificações do telemóvel, as cobranças que nunca acabam. Você está a entrar num território onde o chão é areia e o céu é o único guia. O deserto. Jesus esteve lá. Ele não foi para o deserto para fugir do mundo, mas para enfrentar o que havia de mais real dentro de si. Nesta manhã de Quaresma, o convite é o mesmo. Não tenha medo do silêncio. É no silêncio que as nossas máscaras caem e que a gente finalmente consegue ouvir a voz do Mestre, sem as interferências do nosso ego. O deserto é o lugar da verdade. Na Bíblia, o número 40 aparece sempre ligado a um tempo de preparação e de prova. Noé esperou 40 dias a chuva parar. O povo de Israel caminhou 40 anos para chegar à terra prometida, e o nosso Mestre jejuou 40 dias antes de começar a sua missão pública. O que isso nos ensina? Que nada que é verdadeiramente grande nasce da pressa. A Quaresma é o tempo de desacelerar o passo para que o coração consiga acompanhar. Muitas vezes, a nossa vida espiritual está cansada porque estamos a correr em direção a coisas que não nos preenchem. O deserto purifica o nosso desejo. Ele faz-nos perceber que, no fundo, a única coisa de que realmente precisamos é da misericórdia de Cristo. Nesta primeira etapa da nossa caminhada, olhemos para as nossas tentações cotidianas. Não as grandes tentações de cinema, mas aquelas pequenas. A tentação da reclamação, a tentação de julgar o vizinho, a tentação de achar que somos melhores do que os outros. No deserto, o Mestre foi tentado no seu ponto mais frágil, a fome. E ele respondeu que nem só de pão vive o homem. O que tem sido o seu pão hoje? O que é que você acha que é indispensável, mas que, na verdade, está a afastar o seu coração da paz? A Quaresma é o tempo de fazer essa faxina interna. É o tempo de tirar o excesso para que o essencial brilhe. Reflita. Se hoje você perdesse tudo o que é material, o que sobraria de você perante o Mestre? É nessa essência que vamos trabalhar nestes 40 dias. Início da oração de purificação. Mestre, entramos hoje contigo neste tempo sagrado. Olhamos para o horizonte deste deserto espiritual e, embora o calor da prova nos assuste, confiamos que tu caminhas à nossa frente. Pedimos nesta manhã a graça da coragem. Coragem para olhar para dentro e reconhecer as nossas sombras sem nos desesperarmos. Queremos que esta Quaresma não seja apenas um período de tradição, mas uma verdadeira metamorfose. Que o pó da nossa vaidade seja levado pelo vento do teu Espírito. Jesus, tu que sentiste a secura da garganta e a solidão da noite, olha para as nossas solidões. Às vezes, sentimos-nos sozinhos mesmo cercados de gente. Que a tua presença seja o oásis onde bebemos a água da esperança. Pedimos por todos aqueles que estão a começar esta jornada conosco. Que ninguém se sinta indigno de recomeçar. A Quaresma é o tempo dos pecadores que decidiram não desistir da santidade. É o tempo dos cansados que decidiram encontrar forças na oração. Senhor, renova em nós o gosto pelo silêncio. Ensina-nos que não precisamos de provar nada a ninguém, pois tu já nos conheces por inteiro. Que cada renúncia que fizermos nestes dias seja de um alimento, de um hábito ou de uma palavra áspera, seja uma semente de amor plantada no solo da nossa alma. Que ao final destes 40 dias não sejamos as mesmas pessoas que começaram hoje, mas versões mais limpas, mais leves e mais próximas do teu coração. Mestre, abençoa os nossos lares neste início de Quaresma. Que a nossa casa seja um reflexo desse deserto de paz, onde a discórdia não encontra lugar para crescer. Que a paciência seja o nosso pão diário. Olhamos para ti, Cristo, e vemos que a tua força não veio do poder, mas da tua entrega total ao Pai. Queremos aprender essa entrega. Entrega das nossas preocupações financeiras, das nossas angústias com os filhos, das nossas dores no corpo. Tudo colocamos agora aos teus pés. Que esta primeira semana de deserto nos fortaleça para as semanas que virão. Confiamos que, depois da areia e do sol escaldante, a terra prometida da ressurreição nos aguarda. Que o teu nome
seja o nosso escudo e a tua palavra o nosso cajado. Amém. Depois de caminharmos pelo deserto na primeira etapa, o Mestre convida-nos agora a subir. A Quaresma não é apenas feita de areia e sede. Ela também é feita de montanhas e de luz. Imagine-se agora a deixar a planície das suas preocupações habituais. O caminho é íngreme, o ar torna-se mais rarefeito, mas a vista começa a revelar horizontes que você não conseguia ver lá embaixo. Jesus levou Pedro, Tiago e João ao cimo de um monte alto. Ele não os levou para os isolar do mundo, mas para lhes mostrar quem ele realmente era. Lá, as suas vestes tornaram-se brancas como a neve e o seu rosto brilhou como o sol. Nesta manhã, o convite é para você também subir ao seu Monte Tabor pessoal. O que é que na sua vida precisa de ser transfigurado? O que é que hoje parece escuro e sem sentido, mas que, sob a luz do Mestre, pode revelar uma beleza oculta? A transfiguração ensina-nos que a realidade não é apenas o que os nossos olhos cansados veem. Muitas vezes, o nosso olhar sobre a família, sobre o trabalho ou sobre nós mesmos está sujo pelo desânimo. Vemos apenas o problema, a falha, a cicatriz. Mas, no cimo do monte, o Mestre mostra que a glória está presente mesmo antes da ressurreição. A Quaresma é o tempo de treinar o olhar. É o tempo de perceber que dentro de cada provação existe uma semente de luz. Se você está a passar por um momento de Sexta-feira Santa na sua vida, esta segunda parte da jornada vem lembrar-lhe que o brilho do Tabor é real. A luz de Cristo não ignora o sofrimento, ela atravessa-o. Ela transforma a dor em sabedoria e o cansaço em esperança. Não subimos o monte para fugir das nossas responsabilidades, mas para voltarmos para elas com uma força que não é nossa. No alto do monte, surgiu uma nuvem e uma voz disse: "Este é o meu filho amado, ouvi-o." Estas palavras são o centro da nossa reflexão hoje. No meio da confusão das vozes do mundo, as vozes que nos dizem que não somos capazes, as vozes que nos cobram perfeição, as vozes que nos trazem medo, precisamos de silenciar tudo para ouvir apenas a Ele. Ouvir o Mestre é o maior jejum que podemos fazer na Quaresma. Jejuar de opiniões alheias e de ruídos inúteis para que a sua palavra guie os nossos passos. Quando ouvimos a Cristo, a nossa vida transfigura-se naturalmente. A paciência deixa de ser um esforço e passa a ser um reflexo da paz interior. O amor deixa de ser um dever e passa a ser uma necessidade. Reflicta hoje. A quem tem dado ouvidos? Que vozes têm ocupado o trono da sua mente? Deixe que a voz do Pai, que o chama de amado e amada, seja a única frequência que o seu coração sintoniza neste tempo quaresmal. Início da oração da luz. Mestre da glória e da humildade, subimos contigo hoje. Sentimos o esforço da subida, sentimos o peso das nossas limitações, mas os nossos olhos procuram o teu rosto. Pedimos nesta manhã que a tua luz transfigure as nossas amarguras. Senhor, tu sabes como é fácil deixar que o coração se torne cinzento. Por isso, rogamos que o teu brilho sagrado penetre nas divisões mais escuras da nossa alma. Transfigura o nosso medo em confiança. Transfigura a nossa solidão em comunhão contigo. Queremos ver o mundo como tu o vês, com olhos de misericórdia e mãos prontas para o serviço. Que a brancura das tuas vestes no Tabor nos lembre que a pureza de coração é possível, mesmo no meio das pressões do dia a dia. Jesus, pedimos especialmente por aqueles que não conseguem ver nenhuma luz no fim do túnel, por aqueles que estão mergulhados na depressão, no luto ou no desespero. Que a memória da tua transfiguração seja para eles um farol. Que eles sintam que a nuvem que os cobre não é de escuridão, mas da tua proteção amorosa. Senhor, ensina-nos a construir tendas de paz no nosso cotidiano, não para ficarmos parados no topo do monte, mas para termos um refúgio onde nos renovamos antes de descermos para ajudar os nossos irmãos. Que a nossa vida seja um reflexo desse brilho que vimos hoje. Que as nossas palavras tragam clareza e que as nossas ações
dissipem as sombras do egoísmo ao nosso redor. Olhamos para o horizonte e vemos que a caminhada continua. O Tabor é um descanso, um vislumbre da vitória. Mas o caminho ainda nos levará por estradas difíceis. Pedimos a firmeza para descer do monte sem perder a luz que recebemos. Que cada pessoa que cruzar o nosso caminho hoje sinta que estivemos contigo. Que a nossa face, ainda que cansada, transmita a serenidade de quem ouviu a voz do Pai. Abençoa cada lar, cada família, cada intenção que foi depositada neste altar de oração. Que a Quaresma seja para nós este constante movimento de subida e descida, de oração e ação, sempre guiados pelo teu esplendor que nunca se apaga. Amém. Chegamos à terceira etapa da nossa jornada. Depois da luz ofuscante do Tabor, o Mestre conduz-nos agora por um caminho poeirento até a Samaria. É meio-dia, o sol está a pino e o calor é quase insuportável. Imagine-se agora sentado à beira de um poço antigo. Você está cansado, não apenas do caminho físico, mas daquela sede que nenhuma bebida deste mundo parece saciar. Jesus já lá está, sentado à sua espera. Ele não tem balde, não tem corda, mas olha para si e diz: dá-me de beber. Nesta manhã de Quaresma, o convite é para olharmos para os nossos poços. Onde é que você tem tentado buscar felicidade? Em que fontes tem mergulhado o seu balde, apenas para descobrir que continua com sede logo a seguir? O encontro de Jesus com a samaritana é o encontro da nossa verdade com a misericórdia. Aquela mulher ia ao poço ao meio-dia para não encontrar ninguém, para não ser julgada, para esconder a sua história de fracassos e buscas vazias. Quantos de nós também vivemos assim? Escondemos as nossas carências atrás de sorrisos forçados ou de uma vida ocupada, com medo de que, se alguém olhar lá para dentro, só encontre secura. Mas o Mestre conhece a sua sede. Ele sabe que você tem buscado amor em lugares errados, que tem buscado segurança no dinheiro ou reconhecimento nos elogios dos outros. A Quaresma é o tempo de parar de fugir. É o tempo de deixar que Jesus nos diga com toda a ternura: eu sei quem tu és, e é exatamente por isso que estou aqui. Jesus oferece à mulher a água viva. Ele diz que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Essa água não é algo que se compra ou que se conquista. É uma presença que brota de dentro. A sede espiritual é, no fundo, saudade de Deus. Passamos a vida a tentar preencher esse vazio com coisas, mas o vazio tem o formato do infinito. Nesta Quaresma, o exercício é identificar o que tem sido o seu balde. O que é que você carrega todos os dias, achando que vai encontrar a solução, mas que só o deixa mais cansado? Deixe o balde à beira do poço hoje. Deixe as velhas estratégias de ser feliz sozinho. O Mestre quer dar-lhe uma fonte que jorra para a vida eterna, uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que você é profundamente conhecido e, mesmo assim, profundamente amado. Início da oração da água viva. Mestre da vida e da verdade, estamos aqui sentados contigo à beira deste poço. Confessamos que chegamos com a garganta seca e o coração pesado. Senhor, tu sabes as vezes que tentamos saciar a nossa fome de sentido em cisternas rotas que não retêm a água. Pedimos nesta manhã que derrame sobre nós a tua água viva. Lava a poeira das nossas desilusões. Cura as feridas de quem se sente usado, rejeitado ou invisível. Queremos que esta Quaresma seja o tempo em que paramos de fingir. Senhor, olha para as nossas relações, para as mágoas que guardamos, para os baldes de orgulho que ainda carregamos. Derrama a tua graça nessas fendas e faz brotar uma nova vida onde antes só havia deserto. Jesus, pedimos por todos aqueles que se sentem secos por dentro, pelos que perderam o gosto pela oração, pelos que estão cansados de lutar contra os mesmos vícios, pelos que acham que a sua história já não tem remédio. Que eles ouçam a tua voz a pedir-lhes: dá-me de beber. Que eles percebam que o Senhor tem sede da nossa amizade, sede da nossa confiança. Senhor, transforma a nossa secura em fertilidade. Que a partir deste encontro sejamos também nós pequenas fontes para quem caminha ao nosso lado.
que as nossas palavras tragam alívio e que o nosso testemunho seja como um copo de água fresca para um mundo que morre de sede de amor e de verdade. Olhamos para o caminho que ainda falta percorrer e já não temos medo da sede. Sabemos onde encontrar a fonte. Pedimos a graça de, tal como a samaritana, deixarmos o nosso cântaro para trás e corrermos a dizer aos outros: encontrei alguém que me conhece por inteiro. Que a nossa alegria hoje não venha de coisas que passam, mas da tua presença que permanece. Abençoa a nossa sede, para que ela nos leve sempre de volta a ti. Que a tua água viva percorra as nossas veias, renovando o nosso ânimo e purificando os nossos pensamentos. Ficamos aqui contigo, Mestre, bebendo da tua paz e descansando na tua misericórdia, que nunca se esgota. Amém. Avançamos agora para a quarta etapa da nossa travessia quaresmal. Deixamos o poço da Samaria e encontramos pelo caminho alguém que nunca viu a luz do sol. Imagine-se agora no lugar desse homem. Ele vive num mundo de sons, de texturas, de cheiros, mas as cores e as formas são-lhe desconhecidas. Ele não é cego porque escolheu. Ele nasceu assim. Muitas vezes, a nossa cegueira espiritual também é assim. Nascemos e crescemos habituados a ver o mundo de uma forma limitada, focados apenas no que é imediato, no que é material, no que é negativo. Jesus aproxima-se, não para julgar a causa da cegueira, mas para manifestar a glória de Deus. Nesta manhã, o convite é para você deixar que o Mestre toque nos seus olhos. O que é que você tem tido dificuldade em enxergar? Onde é que a escuridão do pessimismo ou do medo tem impedido você de ver a mão de Cristo a agir? A cura do cego de nascença não é apenas um milagre físico, é uma lição sobre como a gente aprende a ver. Jesus usou terra e saliva, fez lama e aplicou-a nos olhos do homem, pedindo-lhe depois que se lavasse na piscina de Siloé. Note que a cura exigiu um gesto de humildade e de obediência. Quantas vezes o Mestre nos pede algo simples, um perdão, uma mudança de hábito, um momento de silêncio, e nós não o fazemos porque a nossa cegueira nos torna teimosos? A Quaresma é o tempo de ir a Siloé. É o tempo de lavar o olhar de todas as camadas de orgulho que fomos acumulando. Quando o homem se lavou, ele começou a ver. Mas a maior visão não foi a das árvores ou das pessoas, mas a visão de quem Jesus realmente era. Muitas vezes, nós vemos tudo ao nosso redor, mas somos cegos para a presença de Deus ao nosso lado. O homem curado foi interrogado, julgado e até expulso por aqueles que se achavam donos da verdade. Aqueles que tinham olhos físicos perfeitos eram, na verdade, os mais cegos, porque não conseguiam reconhecer o amor diante deles. Isso ensina-nos que a visão espiritual incomoda o mundo. Ver com os olhos de Cristo significa ver beleza onde os outros veem miséria, ver esperança onde os outros veem fim de linha, ver um irmão onde os outros veem um inimigo. Nesta Quaresma, peça ao Mestre para complicar a sua visão de mundo, tirando-lhe a facilidade de julgar e dando-lhe a dificuldade de odiar. Que a luz que entra agora pelos seus olhos atinja o seu coração, transformando a forma como você olha para a sua própria história. Você já não é prisioneiro da escuridão do passado. A luz de Siloé está disponível para si hoje. Início da oração da luz interior. Mestre da luz e Senhor do olhar, aqui estamos, reconhecendo que muitas vezes tateamos no escuro. Senhor, tu sabes as vezes que fomos cegos para a dor do próximo, cegos para as bênçãos que nos cercam, e principalmente cegos para o teu amor que nos sustenta. Pedimos nesta manhã que toques os nossos olhos com a tua mão curadora. Retira as escamas do egoísmo, a poeira da indiferença e o véu do medo. Queremos ver a vida com a clareza que só tu podes dar. Que esta Quaresma seja o tempo da nossa iluminação. Senhor, lava-nos nas águas da tua misericórdia, para que, ao abrirmos os olhos, possamos contemplar a tua presença em cada detalhe do nosso dia. Jesus, pedimos por todos aqueles que vivem na escuridão da alma, pelos que perderam o sentido da vida, pelos que estão cegos pelo ódio ou pela sede de vingança, pelos que não conseguem enxergar uma saída para os seus problemas financeiros ou familiares.
Que a tua luz brilhe sobre eles agora. Que eles sintam o teu toque suave e recuperem a visão da esperança. Senhor, ensina-nos a ser guias de luz para os outros. Que o nosso testemunho não seja de palavras vazias, mas de um olhar que acolhe, que respeita e que dignifica. Que a partir de hoje, a nossa visão seja transfigurada pela tua verdade, para que possamos ver o teu rosto em cada irmão que sofre. Olhamos para a frente e o caminho parece mais iluminado. Já não temos medo de tropeçar nas sombras, pois tu és a nossa luz. Pedimos a graça de mantermos os nossos olhos fixos em ti, especialmente quando as nuvens da dúvida tentarem obscurecer a nossa visão. Que a alegria de enxergar a tua bondade nos dê forças para completar esta jornada quaresmal. Abençoa o nosso olhar, para que ele seja sempre puro e misericordioso. Que a tua luz interior guie os nossos passos, ilumine as nossas decisões e aqueça os nossos corações. Ficamos aqui contigo, Mestre, mergulhados na claridade da tua paz e agradecidos por nos ensinares a ver o mundo de novo. Amém. Aproximamo-nos agora do momento mais dramático e profundo da nossa travessia. Deixamos para trás a cegueira e a luz, e agora o Mestre conduz-nos até Betânia, a porta de um túmulo. Imagine-se agora diante dessa pedra fria e pesada. Lá dentro está Lázaro, o amigo de Jesus, já sem vida há 4 dias. O cheiro da morte e o peso do luto dominam o ar. Talvez você sinta que algo em si também morreu nestes últimos tempos. Um sonho que não se realizou, um relacionamento que se desfez, a alegria que deu lugar a um vazio profundo. Você sente-se preso num sepulcro de desânimo, onde a luz não entra e a esperança parece uma memória distante. Jesus olha para aquela pedra, chora com a dor das irmãs e com uma voz que faz estremecer os fundamentos da terra, grita: Lázaro, vem para fora. Nesta manhã de Quaresma, o convite é para você ouvir esse mesmo grito. O que é que em si precisa de ressuscitar? De que túmulo é que o Mestre o está a chamar para sair hoje? A ressurreição de Lázaro ensina-nos que para o Mestre nunca é tarde demais. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós dizemos o mesmo? Se eu tivesse feito diferente, se Deus tivesse agido antes. Nós colocamos limites à misericórdia divina baseados no nosso relógio humano. Mas Jesus mostra que Ele é o Senhor do tempo e da vida. Ele não evita a morte, Ele vence-a. A Quaresma é o tempo de perceber que as nossas mortes diárias não são o ponto final, mas o cenário para um novo milagre. Jesus pede que se retire a pedra. Ele poderia removê-la com um milagre, mas pede que nós o façamos. O que é a sua pedra hoje? É o seu orgulho? É o seu vício? É a sua descrença? Tire a pedra, deixe o ar entrar, permita que a voz do Mestre alcance as profundezas da sua dor. Quando Lázaro saiu, ele ainda estava amarrado com as faixas de linho. Jesus disse aos que ali estavam: Desligai-o e deixai-o ir. Esta é uma lição poderosa para a nossa vida espiritual. Mesmo depois de ouvirmos o chamado de Jesus, muitas vezes ainda carregamos as amarras do passado. Carregamos os hábitos do homem velho, as cicatrizes da culpa e o medo de que a morte volte a vencer. A Quaresma é o tempo desse desligar. É o tempo de tirar as ligaduras que impedem os seus passos. Você foi chamado para a vida, não para sobreviver nas sombras. A vida que Cristo oferece não é apenas uma continuação da antiga, mas uma vida nova, transfigurada pela experiência da ressurreição. Hoje, deixe que o Mestre e a comunidade de fé ajudem a soltar essas amarras. Saia para a luz, respire a liberdade e entenda que com Cristo o fim nunca é o fim, mas o início de algo muito maior. Início da oração da ressurreição e vida. Mestre da vida e vencedor da morte, estamos aqui diante do teu poder, ainda estremecidos pela força do teu chamado. Senhor, tu conheces os túmulos que cavamos para nós mesmos. Sabes as vezes que nos enterramos na mágoa, no pessimismo e na falta de sentido.
Pedimos nesta manhã que a tua voz ecoe no mais íntimo da nossa alma, despertando tudo o que estava adormecido. Tira de nós o cheiro da derrota e reveste-nos com a dignidade de quem foi resgatado por ti. Senhor, pedimos a força para retirarmos as pedras que impedem a nossa felicidade. Ajuda-nos a soltar as amarras do passado que nos prendem ao medo e à culpa. Queremos caminhar contigo, livres e renovados, nesta recta final da nossa quaresma. Jesus, pedimos por todos aqueles que sentem que a sua vida chegou a um beco sem saída, pelos que enfrentam doenças incuráveis, pelos que perderam entes queridos e não encontram consolo, pelos que estão mortos em vida devido ao vício ou à depressão profunda. Que eles ouçam o teu grito de amor, vem para fora. Que sintam que a tua mão está estendida para os tirar da escuridão. Senhor, faz de nós instrumentos de ressurreição na vida dos outros. Que as nossas palavras tragam ânimo e que as nossas mãos ajudem a desligar as correntes de quem sofre ao nosso lado. Que não sejamos pregadores de túmulos, mas testemunhas vivas da tua vitória. Olhamos para o caminho que nos resta e vemos que a Páscoa está próxima. O sol da ressurreição já começa a brilhar no horizonte da nossa fé. Pedimos a graça de não termos medo da vida nova que tu nos propões. Que a alegria de Lázaro seja a nossa alegria hoje. Abençoa cada recomeço, cada decisão de mudar de rumo e cada gesto de esperança que nasce desta oração. Que o teu sopro de vida percorra as nossas casas, curando os relacionamentos e renovando os propósitos. Ficamos aqui contigo, Mestre, sentindo o calor da vida a regressar ao nosso coração e agradecidos porque contigo a morte não tem a última palavra. Amém. Caminha conosco nesta jornada de vitória. Se sentiu o seu coração arder com este chamado à vida, não guarde esta luz apenas para si. Inscreva-se no canal para completarmos juntos esta caminhada quaresmal até a Páscoa. Deixe nos comentários o que você deseja que ressuscite na sua vida hoje. Nós vamos orar por cada intenção. E para que a vida chegue a mais pessoas, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está a precisar de ouvir. Vem para fora. Vamos espalhar a esperança de Cristo juntos. Chegamos ao portal da grande semana. Deixamos o túmulo vazio de Lázaro e agora acompanhamos o Mestre na sua subida definitiva a Jerusalém. Imagine-se agora no meio daquela multidão vibrante. O ar está carregado de expectativa. As pessoas cortam ramos de oliveira e estendem os seus próprios mantos pelo chão, criando um tapete de honra. Há gritos de Hosana, que significa salva-nos, te pedimos. Mas no centro de tudo, não vemos um guerreiro num cavalo branco ou um rei num carro de guerra. Vemos Jesus montado num jumentinho emprestado, um animal de carga, um animal de paz. Nesta manhã, o convite é para olharmos para a forma como acolhemos o sagrado nas nossas vidas. Que tipo de rei é que você está à espera? Um que resolva tudo com força e poder, ou aquele que entra mansamente na sua casa para partilhar as suas cargas mais pesadas? A entrada em Jerusalém ensina-nos sobre a impermanência das nossas certezas. Aqueles que hoje gritam Hosana, daqui a poucos dias poderão estar a gritar crucifica-o. A multidão ama o milagre, mas teme a entrega. A Quaresma, que agora se funde com a Semana Santa, pede-nos uma fidelidade que vá além do entusiasmo de um momento. É fácil louvar o Mestre quando tudo corre bem, quando a saúde está firme e as contas estão pagas. O desafio é manter o manto estendido no chão quando o caminho nos leva em direção à cruz. O jumentinho que carrega Jesus é o símbolo da nossa própria humanidade, pequena, simples, mas capaz de carregar a glória de Deus se nos deixarmos conduzir por Ele. O que é que você tem oferecido para Jesus montar hoje? A sua simplicidade, a sua rotina, o seu cansaço? É na humildade que o reino de Deus se estabelece verdadeiramente. Jesus entra na cidade sabendo exatamente o que o espera. Ele não se deixa enganar pelos aplausos. Ele olha para Jerusalém e chora, porque a cidade não reconheceu o tempo da visita de Deus.
Quantas vezes o Mestre passa pela nossa vida e nós estamos tão ocupados com a nossa própria festa que não percebemos a sua presença? A Semana Santa, que começa agora, é o tempo de pararmos de gritar para passarmos a escutar. É o tempo de reconhecer que o verdadeiro triunfo de Cristo não foi a entrada triunfal, mas a fidelidade total ao amor do Pai, mesmo quando o mundo lhe deu as costas. Hoje, ao estender os seus ramos de oração, peça a graça da constância. Que o seu Hosana de hoje não se apague na primeira dificuldade da semana, mas que se transforme numa entrega silenciosa e profunda, acompanhando o Mestre passo a passo, do banquete ao jardim, do julgamento à ressurreição. Início da oração da entrada e do acolhimento. Mestre da humildade e Rei da paz, aqui estamos com os nossos ramos na mão e o coração cheio de esperança. Senhor, tu que entraste em Jerusalém sem armas e sem exércitos, entra hoje na nossa vida, entra nas nossas casas, entra nas nossas preocupações e nos nossos sonhos. Pedimos, nesta manhã, que nos ensines a louvar-te, não apenas com palavras bonitas, mas com uma vida que te acolhe de verdade. Queremos estender o manto da nossa vontade aos teus pés, reconhecendo que tu és o único que pode realmente salvar-nos. Tira de nós a soberba de achar que sabemos tudo e dá-nos a simplicidade daquele jumentinho que apenas se deixou levar por ti. Jesus, pedimos por todos os que hoje se sentem esquecidos pela multidão, por aqueles que foram aplaudidos ontem e hoje enfrentam o desprezo ou a indiferença. Que eles encontrem em ti o Rei que nunca abandona os seus. Senhor, abençoa as nossas cidades e os nossos governantes. Que a tua paz, que entrou em Jerusalém, chegue também aos lugares onde há guerra e violência. Que saibamos reconhecer o teu rosto nos mais humildes e que o nosso louvor se transforme em serviço. Senhor, prepara o nosso espírito para os dias que virão. Não queremos ser apenas espectadores da tua paixão. Queremos ser companheiros de jornada. Que a nossa fé seja firme como a oliveira e a nossa esperança renovada como os ramos verdes que hoje balançamos em tua honra. Olhamos para o caminho que se abre e sabemos que ele nos levará ao cenáculo e ao Calvário. Mas hoje, permitimos-nos a alegria de te ter conosco. Pedimos a graça de não te trairmos com o nosso silêncio ou com a nossa omissão. Que o hosana que brota da nossa alma hoje nos dê forças para permanecermos de pé junto à tua cruz. Abençoa cada ramo de oração que aqui foi levantado. Que a tua entrada na nossa história mude o rumo dos nossos dias. Ficamos aqui contigo, Mestre, caminhando ao teu ritmo, aprendendo a ser pequenos para que tu sejas grande em nós. Que a tua bênção nos acompanhe nesta semana maior e que o teu amor seja o nosso único estandarte. Amém. Entramos agora no cenáculo, o lugar da intimidade e das despedidas que se transformam em presença eterna. Deixamos o barulho das ruas de Jerusalém e subimos a uma sala ampla no andar superior. O sol está a pôr-se e as luzes das lâmpadas de azeite criam uma atmosfera de mistério e aconchego. Imagine-se sentado àquela mesa ao lado do Mestre. Você sente o cheiro do pão fresco e o aroma do vinho, mas sente também um aperto no peito, pois sabe que as horas de liberdade de Jesus estão a contar-se. Nesta manhã, o convite é para você olhar para a sua própria mesa. Quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida para você amar e servir? A Quinta-feira Santa não é sobre um banquete de luxo, mas sobre o banquete da entrega. Jesus, o Rei que entrou no jumentinho, agora torna-se o servo que lava os pés e o pão que se deixa comer. O gesto do lava-pés é o choque da humildade divina contra o nosso orgulho humano. Pedro resistiu, dizendo que Jesus nunca lhe lavaria os pés. Quantas vezes nós também resistimos a ser cuidados pelo Mestre ou a servir quem achamos que não merece? Jesus diz: dei-vos o exemplo. Na Quaresma, aprendemos a purificar o coração. Na Quinta-feira Santa, aprendemos a sujar as mãos no serviço aos irmãos. Lavar os pés significa cuidar das feridas de quem caminha conosco, significa perdoar as ofensas que nos cansaram o espírito, significa reconhecer a dignidade do outro, por mais simples que ele seja.
O serviço cristão não é um peso, mas a maior prova de liberdade. Quem serve por amor já não é escravo de si mesmo. Que bacia de água é que você precisa de pegar hoje para trazer paz à sua casa ou ao seu trabalho? Naquela mesa, Jesus tomou o pão, deu graças e repartiu-o. Ele não deu apenas algo, ele deu-se a si mesmo. Isto é o meu corpo. A Eucaristia é o milagre da permanência. O Mestre sabia que o deserto e a cruz viriam, por isso deixou-nos o alimento necessário para a travessia. Muitas vezes, a nossa vida parece partida pelas circunstâncias, pela dor ou pelas perdas. Mas nas mãos de Cristo, ser partido é o caminho para ser multiplicado. A Quaresma preparou o nosso solo. Agora, o pão da vida vem nutrir a semente. Receber este mistério é aceitar que nunca mais caminharemos sozinhos. Depois da ceia, Jesus partiu para o jardim do Getsêmani, convidando seus amigos a vigiar com ele. Nesta etapa da nossa jornada, o desafio é não adormecer. É permanecer presente, acompanhando o Mestre na sua entrega total, sabendo que o amor que se faz pão é o único que pode verdadeiramente saciar a nossa fome de infinito. Início da oração da ceia e do serviço. Mestre do amor e servo de todos, aqui estamos no silêncio do teu cenáculo. O nosso coração comove-se ao ver-te ajoelhado diante de nós, com a toalha à cintura e a bacia nas mãos. Senhor, tu que lavas os nossos pés cansados de tanto tropeçar, lava também as nossas intenções. Tira de nós a sede de poder, a necessidade de ter razão e o medo de sermos pequenos. Pedimos nesta manhã a graça de um coração servidor. Que as nossas mãos não se fechem em punhos de raiva, mas se abram em gestos de acolhimento. Queremos aprender contigo a arte de repartir. Repartir o tempo, repartir o pão, repartir o perdão. Jesus, pedimos por todos os que hoje se sentem excluídos de todas as mesas, pelos que têm fome de pão físico e pelos que morrem de solidão no meio das multidões. Que o teu exemplo nos inquiete e nos mova em direção aos que sofrem. Senhor, abençoa as nossas refeições em família, que à nossa volta nunca falte o alimento da compreensão e a bebida da alegria. Pedimos força para aqueles que cuidam dos doentes, dos idosos e das crianças, que eles sintam que, ao lavarem os pés destes pequenos, estão a tocar na tua própria carne. Senhor, fica conosco nesta noite que se aproxima. Não nos deixes cair no sono da indiferença, enquanto tu sofres nos teus irmãos. Olhamos para o pão e para o vinho e vemos a tua promessa de fidelidade. Sabemos que a traição e o abandono estão à porta, mas escolhemos ficar contigo. Pedimos a graça da comunhão verdadeira com a tua vontade. Que a nossa vida seja, ela própria, um pão bom para quem tem fome de esperança. Abençoa o nosso desejo de te seguir até ao fim, sem reservas. Que o teu Espírito nos fortaleça para a vigília que agora começa. Ficamos aqui contigo, Mestre, aprendendo que o maior no teu reino é aquele que se faz o último. Que o teu corpo entregue por nós seja o nosso vigor e o teu sangue derramado seja a nossa salvação. Amém. Chegamos ao dia em que o sol se escondeu e o véu do templo se rasgou. Deixamos o cenáculo e a agonia do jardim para subir agora o monte escarpado do Calvário. O cenário é de dor, de abandono e de uma injustiça que clama aos céus. Imagine-se agora ao pé daquela cruz de madeira bruta. O céu está escuro, o vento sopra frio, e diante de si está o Mestre, pregado e exausto. Não há mais palavras de pregação, não há mais milagres para a multidão ver. Há apenas o silêncio de quem deu tudo. Nesta manhã de Sexta-feira Santa, o convite é para você olhar para as suas próprias cruzes. Quais são as dores que você carrega e que hoje parecem pesadas demais? Jesus não olha para nós do alto da cruz com julgamento, mas com uma compreensão infinita. Ele assumiu cada uma das nossas feridas para que a nossa dor nunca mais fosse solitária. Olhar para a paixão é entender que o amor, quando é verdadeiro, não volta atrás. Jesus poderia ter descido da cruz, como a multidão desafiava, mas ele escolheu ficar. Ficou por amor a si,
por amor a cada pessoa que já se sentiu traída, esquecida ou injustiçada. A cruz é o lugar onde a maldade do mundo se encontra com a bondade absoluta de Deus. Muitas vezes, nós fugimos do sofrimento, tentamos ignorar as partes difíceis da nossa vida, mas a Quaresma ensina-nos que é preciso passar pelo Calvário para chegar à luz. A cruz não é um fim, é uma ponte. É o momento em que o Mestre abre os braços para abraçar a humanidade inteira, unindo o céu e a terra num último suspiro de entrega. O que é que em si precisa de ser entregue hoje? Que mágoa, que pecado ou que medo você deseja depositar aos pés desta cruz para que o amor de Cristo o transforme? No alto da cruz, Jesus pronunciou palavras que ecoam pela eternidade. Ele perdoou os seus carrascos, cuidou da sua mãe e entregou o seu espírito ao Pai. Mesmo no extremo da dor, o seu coração continuou a ser um lugar de acolhimento. Quando ele disse, "Tudo está consumado", não foi um grito de derrota, mas um brado de vitória. O plano de amor estava completo. O grão de trigo caiu na terra e morreu, para que pudesse dar muito fruto. Nesta etapa da nossa jornada, somos convidados a permanecer em vigília. A Sexta-feira Santa pede-nos um silêncio respeitoso. É o dia de contemplar o preço da nossa paz. Não tenha pressa de sair deste momento. Deixe que o mistério do amor levado ao extremo penetre na sua alma, curando as suas revoltas e trazendo uma serenidade que o mundo não conhece. A morte parece ter vencido, mas nós, que caminhamos com fé, sabemos que este silêncio é apenas a respiração profunda da vida que se prepara para ressurgir. Início da oração da paixão e do perdão. Mestre da entrega e Senhor do perdão, aqui estamos, prostrados diante do mistério da tua cruz. O nosso coração cala-se perante o teu sacrifício. Senhor, tu que carregaste o madeiro pesado por caminhos de espinhos e pedras, olha para as cruzes que nós carregamos hoje. Pedimos nesta manhã que o teu sangue derramado lave as nossas culpas e que a tua dor console as nossas angústias. Queremos aprender contigo a força do silêncio e a coragem de amar até ao fim, mesmo quando não somos compreendidos. Tira de nós o desejo de vingança e dá-nos a tua capacidade de perdoar, transformando o nosso ódio em compaixão. Jesus, pedimos por todos os que hoje vivem o seu próprio Calvário, pelos que são vítimas da violência, pelos que morrem em solidão nos hospitais, pelos que carregam o peso de injustiças atrozes. Que eles sintam no meio do seu abandono que tu estás lá, segurando as suas mãos. Senhor, abençoa aqueles que choram e não encontram consolo. Que a tua cruz seja para eles o único refúgio seguro. Pedimos por este mundo ferido pelas guerras e pelo egoísmo, que o teu sacrifício nos ensine o valor da paz e a urgência da fraternidade. Senhor, aceita a nossa humilde presença ao teu lado nesta hora de trevas. Não permitas que nos escandalizemos com a tua fraqueza, pois é nela que reside a nossa maior força. Olhamos para o teu corpo entregue e para a tua cabeça inclinada, e reconhecemos que o teu amor não teve limites. Pedimos a graça de sermos fiéis à tua memória. Que a imagem da tua cruz esteja sempre diante dos nossos olhos quando a tentação do desânimo nos assaltar. Abençoa cada lágrima e cada prece que aqui foi feita em silêncio. Que este dia de luto e reflexão prepare o nosso solo interior para a vida nova que virá. Ficamos aqui contigo, Mestre, guardando o teu corpo no sepulcro do nosso coração, esperando, com paciência e fé, pelo momento em que a pedra será removida. Que a tua paz, selada com o teu sangue, guarde os nossos pensamentos e ilumine a nossa escuridão. Amém. Hoje, o mundo emudeceu. Deixamos o barulho dos cravos, os gritos da multidão e o último suspiro na cruz para entrar no dia mais misterioso de toda a nossa jornada. Imagine-se agora diante de uma grande pedra que cela um túmulo frio. Não há cânticos, não há sinos, não há movimento. O Mestre está morto e com ele parece ter morrido toda a esperança que cultivamos nestes últimos 40 dias. Nesta manhã de Sábado Santo, o convite é para você abraçar o vazio. O que é que você faz quando Deus parece estar em silêncio?
Como é que você reage quando a sua oração parece não ter resposta e o céu se torna de bronze? O Sábado Santo é o dia da fé nua e crua, aquela que permanece de pé mesmo quando não vê, mesmo quando tudo ao redor diz que é o fim. O silêncio de hoje não é um silêncio de abandono, mas um silêncio de gestação. Enquanto o corpo de Jesus descansa no sepulcro, a tradição ensina-nos que ele desceu à mansão dos mortos, aos abismos mais profundos da existência humana, para resgatar todos os que ali esperavam por ele. Ele foi buscar Adão, Eva e todos os que a morte tinha aprisionado. Isso ensina-nos que não existe lugar, por mais escuro ou esquecido que seja, onde o amor de Cristo não chegue. Se você sente que hoje a sua vida está num sábado, num tempo de espera que parece não ter fim, saiba que o Mestre está a trabalhar nas profundezas. Muitas vezes, o que interpretamos como silêncio divino é, na verdade, o tempo em que Deus está a preparar o milagre que os nossos olhos ainda não conseguem imaginar. A Quaresma treinou a nossa paciência. O Sábado Santo testa a nossa confiança radical. Este é o dia de Maria, a mãe que guardou a esperança quando todos os outros fugiram. Ela é a estrela da manhã que brilha na escuridão do sábado. Imagine o coração desta mãe, que viu o filho morrer e agora espera com uma certeza que ninguém consegue abalar. Ela não espera que a dor passe, ela espera que a promessa se cumpra. Nesta etapa, somos convidados a aprender com ela. O Sábado Santo pede-nos para não termos pressa de chegar ao domingo. É preciso respeitar o tempo do luto, o tempo da dúvida e o tempo da espera. Deixe que as suas perguntas descansem perante a pedra do túmulo. Não tente resolver tudo hoje. Permita que a semente que foi plantada na Sexta-feira Santa rompa a casca no silêncio da terra. A vida não morreu, ela apenas se recolheu para voltar com uma força que nada poderá deter. Início da oração do silêncio e da espera. Mestre do silêncio e Senhor do tempo, aqui estamos, sentados à beira deste túmulo selado. O nosso coração está inquieto, mas procuramos a paz na tua ausência física. Senhor, tu que descendeste às profundezas da nossa humanidade ferida, olha para os nossos abismos interiores. Pedimos nesta manhã a graça de saber esperar. Cura a nossa ansiedade que quer antecipar a ressurreição sem viver o sábado. Dá-nos a fé de Maria, que soube guardar todas as coisas no coração, confiando na tua palavra, mesmo quando o mundo parecia ter vencido. Queremos que este silêncio hoje não seja de desespero, mas de uma expectativa santa. Jesus, pedimos por todos aqueles que hoje vivem o seu próprio Sábado Santo, pelos que esperam por um diagnóstico, pelos que aguardam uma reconciliação que parece impossível, pelos que estão paralisados pelo medo do futuro. Que eles sintam que tu estás a caminhar com eles, mesmo nas sombras, resgatando o que neles estava morto. Senhor, abençoa aqueles que perderam a capacidade de esperar, que a tua descida aos infernos da alma os liberte das correntes do pessimismo. Pedimos por este mundo que muitas vezes vive como se tu estivesses morto e enterrado. Que o nosso silêncio de hoje seja um grito de fé que prepare o caminho para a tua luz que virá. Olhamos para esta pedra pesada e sabemos que ela não será o fim da nossa história. Mas hoje escolhemos permanecer aqui, em vigília silenciosa. Pedimos a força para não abandonarmos o nosso posto de oração quando tudo parece escuro. Que a tua paz, que hoje preenche o abismo, preencha também os vazios da nossa vida. Abençoa a nossa espera para que ela nos purifique e nos torne prontos para a alegria que não passa. Que o teu Espírito Santo sopre sobre estas cinzas e prepare a fogueira da vigília pascal. Ficamos aqui contigo, Mestre, guardando a tua memória e esperando, com o coração aceso, pelo primeiro brilho da aurora que mudará o mundo para sempre. Amém. A pedra foi removida. Deixamos o silêncio do sábado e o frio do sepulcro para sermos inundados pela luz mais brilhante que a humanidade já conheceu. Imagine-se agora, bem cedo, a caminhar em direção ao jardim onde Jesus foi enterrado. O orvalho da manhã brilha nas folhas e o perfume das flores mistura-se com o frescor da aurora. Você chega e a pedra,
Aquela preocupação pesada que parecia intransponível já não está lá. O túmulo está vazio. Não há cheiro de morte, há apenas o vazio que anuncia a plenitude. Um anjo diz-lhe: ele não está aqui, ressuscitou. Nesta manhã de Páscoa, o convite é para você deixar o seu homem velho e a sua mulher velha dentro daquele túmulo. O cansaço espiritual, a depressão, o medo e o pecado foram vencidos. Hoje, o Mestre convida-o a respirar o ar puro da liberdade. A Páscoa não é apenas uma data no calendário, é a prova definitiva de que, com Cristo, o amor tem sempre a última palavra. A ressurreição ensina-nos que Deus é o Deus do impossível. Maria Madalena estava a chorar, achando que tinham roubado o corpo do Senhor. Ela não conseguia ver a vida porque estava presa à dor do passado. Mas quando Jesus pronunciou o nome dela, Maria, os olhos dela abriram-se. Hoje, o Mestre pronuncia o seu nome. Ele chama-o para fora da sua angústia, para fora da sua falta de fé, para fora de tudo o que o impedia de ser verdadeiramente feliz. A Quaresma foi o tempo da poda. A Páscoa é o tempo de florescer. Ressuscitar com Cristo significa olhar para os seus problemas de ontem e perceber que eles já não têm poder sobre si. A morte foi derrotada, o que significa que nenhum problema seu é maior do que a força que levantou Jesus do túmulo. Hoje, o seu cansaço dá lugar ao vigor, e a sua tristeza transforma-se numa alegria que ninguém lhe pode roubar. Ser testemunha da ressurreição é a nossa missão agora. Depois de encontrarmos o Senhor vivo, não podemos voltar à nossa rotina como se nada tivesse acontecido. Os discípulos correram a anunciar a boa nova. A nossa vida deve ser esse anúncio constante. Viva hoje como alguém que foi resgatado. Sorria como alguém que sabe que o céu é o seu destino. Ame como alguém que foi perdoado sem limites. A jornada dos 40 dias terminou para que a jornada da vida eterna comece em si. O Mestre caminha conosco, não mais como um sofredor a caminho do Calvário, mas como o Senhor da glória que nos promete: eu estarei convosco todos os dias, até ao fim dos tempos. Sinta essa presença agora. Sinta a batida de um coração novo no seu peito. A Páscoa é hoje, e você é um filho e uma filha da luz. Aleluia! Início da oração da ressurreição e do triunfo. Mestre da vida e Senhor da glória, o nosso coração transborda de uma alegria que não cabe em palavras. Aleluia! Tu venceste a morte. Tu quebraste as correntes. Tu iluminaste a nossa escuridão para sempre. Senhor, aqui estamos, diante do teu túmulo vazio, para te agradecer por nunca teres desistido de nós. Pedimos nesta manhã de Páscoa que a força da tua ressurreição percorra todo o nosso ser. Cura as nossas células, renova os nossos pensamentos e incendeia a nossa alma com o fogo do teu amor. Já não temos medo do amanhã, pois tu és o Senhor de todos os tempos. Queremos viver cada minuto deste dia como pessoas novas, ressuscitadas contigo para a alegria e para o serviço. Jesus, pedimos por este mundo que hoje celebra a tua vitória. Que a luz da Páscoa chegue aos lugares de guerra, trazendo paz, aos lugares de fome, trazendo justiça, e aos corações endurecidos, trazendo perdão. Senhor, pedimos por todos os que fizeram esta caminhada quaresmal conosco, que a semente que plantamos no deserto dê frutos abundantes de santidade e paz. Abençoa as nossas famílias, que as nossas casas sejam pequenos cenáculos de luz, onde a vida é celebrada e protegida. Senhor, ensina-nos a ser sinais vivos da tua presença, que as pessoas, ao olharem para nós, não vejam mais o cansaço do passado, mas o brilho da tua ressurreição. Olhamos para o futuro e vemos o caminho iluminado pela tua glória. Já não há pedras que nos prendam, pois tu és o nosso libertador. Pedimos a graça da perseverança, que a alegria deste domingo de Páscoa nos acompanhe durante todo o ano. Que a nossa fé seja um cântico constante de vitória sobre todas as provações. Abençoa este nosso encontro final de oração. Que o teu Espírito Santo nos guie e nos dê coragem para sermos teus apóstolos no mundo.
Ficamos aqui contigo, Mestre ressuscitado, celebrando a vida que nunca acaba e agradecidos por nos teres escolhido para sermos teus. Tu és a nossa vida, a nossa esperança e o nosso tudo. Amém. Chegamos ao fim desta grande travessia, mas o seu novo começo começa agora. Se esta jornada de 10 partes fortaleceu a sua fé e trouxe alívio para o seu cansaço, não deixe que este momento termine aqui. Esta foi a nossa última oração desta série quaresmal, mas o nosso canal continuará a ser o seu porto seguro todas as manhãs. Partilhe o seu testemunho. Deixe nos comentários como esta caminhada transformou o seu coração. Nós queremos celebrar consigo a sua ressurreição. Se ainda não o fez, inscreva-se e ative o sino para receber as nossas orações diárias. E para celebrar a vitória de Cristo, partilhe este vídeo de Páscoa com o maior número de pessoas possível. Vamos fazer com que a luz da ressurreição chegue a todos os cantos da terra. Feliz Páscoa e que a paz do Mestre esteja sempre consigo.